Saudações Cruz Maltinas, minha família, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas que estão ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vasco da Gama, trazer muita notícia, já peço para vocês, fiquem até o final. Muita coisa importante, muita coisa mesmo, né? Resultados aí do Campeonato Brasileiro. Infelizmente o Santos venceu o Mulambo da Gávea. Não que eu torci pro Mulambo da Gávea vencer, mas foi um péssimo resultado. Desculpa o palavreado. Foi uma merda de resultado, tá, gente? Porque isso aí agora botou a corda no pescoço do Vasco de uma vez por todas aí. Se a gente não vencer amanhã o Cuiabá, a gente vai ficar 6 pontos aí de distância aí do Santos Futebol Clube. Então muito ruim a situação, tem muita coisa importante que eu vou estar falando, então nos acompanhe aí até o final do vídeo. É o seguinte, já de antemão, a primeira notícia, galera, a Força Jovem Vasco, tá? A FJV, Força Jovem Vasco, tá? No dia de hoje, publicou o manifesto de maneira oficial, tá, gente? De maneira oficial, o manifesto da Força Jovem Vasco, a maior torcida organizada do nosso clube. E é o seguinte, eles reiteraram, a Força Jovem reiterou o apoio ao nosso elenco, todos os nossos atletas / jogadores e a comissão técnica, sobretudo Ramon Dias. Ou seja, resumindo, né, como se a Força Jovem estivesse dizendo assim, a todos vocês que entram em campo pelo Vasco da Gama, estamos com vocês. Ponto. Só aí, galera. Por quê? A própria Força Jovem está exigindo isso mesmo, está exigindo o afastamento, a demissão imediata de Paulo Brax do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá, gente? A Força Jovem Vasco emitiu hoje, vou até repetir que é muito sério, tá? Falou que vai apoiar o nosso time nessas últimas 8 rodadas de maneira incondicional, dentro ou fora de casa. Os nossos atletas, o nosso elenco terá o apoio da Força Jovem Vasco, juntamente, obviamente, o nosso treinador Ramon Dias. Porém, todavia, entretanto, a Força Jovem exige a demissão imediata do Paulo Brax, diretor de futebol do Vasco da Gama. Fica o registro. Mudando de assunto, é muita notícia, gente. A ASERJ, tá, gente? A ASERJ é a Associação de Cronistas Esportivos do Rio, tá? Devolveu no dia de hoje aí a gestão dos camarotes e das... Não, perdão. A gestão das cabines de rádio e de TV de São Januário, tá, gente? Para quem não sabe, a ASERJ estava gerindo as cabines de rádio e de televisão em São Januário, tá? E até mesmo alguns cronistas ali do Rio, enfim, estavam fazendo o trabalho deles lá nas sociais, né, ou nos camarotes. Agora foi devolvido para o Vasco da Gama, tá? A Sérgio aí informou no dia de hoje. Agora outro assunto, é muita coisa quente, gente. O Vasco da Gama enfrenta o Botafogo na próxima segunda-feira, 5 horas da tarde, tá, gente? Em São Januário, com a presença do torcedor. O próprio torcedor do Vasco da Gama já esgotou todos os ingressos para essa partida. Casa cheia, o caldeirão vai ferver e agora precisa ferver mais do que nunca, né? Após essa vitória do Santos em cima do Mulambo da Gávea. Outro assunto, mudando de assunto agora, meus queridos. O Vasco da Gama mudou aí o perfil das suas redes sociais, colocando o fundo azul, tá? Fazendo menção aí ao apoio, né, no caso da campanha em prevenção ao câncer de próstata, tá, gente? Então, por isso, nesse mês agora de novembro, o Vasco da Gama nas suas redes sociais adotou aí o fundo azul juntamente ao nosso escudo, fazendo menção, apoiando a campanha, né, no caso, ao combate ao câncer de próstata. Agora é o seguinte, esse assunto é importante, gente. A Liga Futebol Forte, né, que juntamente com o Grupo Serengeti e outros parceiros comerciais que estão aí à frente de uma nova liga do futebol brasileiro que está por vir, né? Fato é que o Vasco da Gama, mais ou menos uns 2, quase 3 meses atrás, recebeu quase 43 milhões de reais de adiantamento, de antecipação aí, correspondente a 20% das cotas, né, no caso de televisão, que serão comercializadas pelo Grupo Serengeti. Fato é que no dia de hoje saiu a notícia aí que a Liga Forte Futebol vendeu 20% dos direitos econômicos, tá, gente, do Campeonato Brasileiro, envolvendo todos os times que fazem parte da Liga Forte Futebol. Obviamente o Vasco faz parte dessa lista, tá, meus amigos? E eles arrecadaram aí 2 bilhões e 600 milhões de reais. Esse dinheiro, parte dele será repassada de imediato para clubes da Série A e para clubes da Série B.
Porém, todavia, entretanto, o Vasco da Gama, como eu já mencionei, pegou algo em torno de quase 43 milhões de antecipação. A gente ainda vai receber aí mais um dinheiro nos próximos dias, tá, gente? Essa notícia saiu hoje da Liga Forte Futebol. O Vasco vai receber aí mais um dinheiro referente aí a esse percentual, né, no direito de comercialização, né, dos jogos do Vasco, tá? Então vamos aguardar nos próximos dias, tem dinheiro entrando nos nossos cofres. Agora é bem verdade que se a gente fizer a conta aí, se o Vasco pegar aí 100, 120 milhões de reais aí, vai dar algo em torno de 2, 3 milhões de reais por ano, 2 milhões e meio de reais por ano, que é muito pouco dinheiro, porque é um contrato para 50 anos, então é muito pouco dinheiro, né? Vamos aguardar para ver como vai ser amarrada essa situação, lembrando que só foram comercializados 20% dos direitos, os outros 80% não, tá, gente? Então a gente tem que avaliar com calma, mas vamos ficar de olho. Sinceramente, eu acho um valor baixo, né? Mas vamos aguardar para a gente entender melhor o desdobramento desse assunto nos próximos dias. Entrando agora no assunto, na partida entre Cuiabá e Vasco da Gama, o nosso Vasco da Gama viajou aí no dia de hoje para Cuiabá, pegou o avião ali de Goiânia para Cuiabá, né? O elenco Cruz Maltino desembarcou na própria pista de pouso do aeroporto por uma questão logística, para facilitar. Isso é normal, já é de praxe, tá, gente? É algo normal. E é o seguinte, o elenco treinou no dia de hoje, finalizou a preparação para a partida de amanhã diante da equipe do Cuiabá, né? Como vocês já podem acompanhar. O Vasco da Gama também agradeceu ao Atlético Goianiense, pela boa hospitalidade, por receber o elenco carioca Cruz Maltino lá em Goiânia, no seu CT, nesses últimos dias aí. Então, muito obrigado ao Atlético Goianiense, que cedeu o seu CT para o nosso Vascão treinar, né? Então, o nosso Vascão agradeceu. E é o seguinte, gente, o médico do Vasco da Gama, tá? O médico do Vasco da Gama afirmou, tá? Segundo aí o Atenção Salgadinhos, né? Afirmou, né? Teria afirmado, tá, gente? Que o Paulo Henrique está 100%, ou seja, ele estará à disposição de Ramon Dias para enfrentar a equipe do Cuiabá. E saiu uma outra notícia agora à noite, né, de que o Paulo Henrique será sim titular aí na lateral direita. Gente, aguardem, já eu vou entrar nos assuntos mais importantes desse vídeo. Vocês podem ver que eu estou dando até uma aceleradinha nos assuntos aqui, porque os dois assuntos finais são duas bombas, tá? É o seguinte, meus queridos, provável time do Vasco da Gama que deve vir a campo aí, eu fiz alguns esboços, né? A primeira escalação aí mais provável seria Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Medel e Maicon fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. Aí de volante, Zé Gabriel, Bruno Praxedes, Paulinho, Marlon Gomes, Gabriel Peck e Dimitri Payet atuando como falso 9, né, gente? Ou seja, esse poderia ser aí o time do Vasco jogando num 4-4-2 ou até mesmo num 4-3-3, tá, gente? Uma outra opção, uma segunda via aí, seria, meus queridos, no caso o Payet voltando para o meio campo, né? E o Alex Teixeira fazendo dupla de ataque ali com o Gabriel Peck atuando como falso 9, tá, gente? Vamos lembrar que o Alex Teixeira já atuou como falso 9 e ele tem certo cacuete para jogar de atacante, sim. Então podemos ter surpresa, né? A gente não sabe, apenas uma especulação do Álvaro Silva, tá, gente? O Payet, então, pode ser que ele seja recuado novamente para o seu setor normal ali, que é o meio campo, e quem pode atuar de falso 9, né, seria o Alex Teixeira. Fato é que todos nós, torcedores, com todo respeito ao Sebastião Ferreira, ninguém colocaria o Sebastião de titular nesse momento, a não ser que ele entre amanhã e faça gol e o Vasco ganhe e ele calhe a nossa boca aí, entre aspas, né? Mas até o atual momento, coitado do Sebastião Ferreira, ninguém escalaria ele aí para titular nessa partida. Uma outra opção seria o Vasco jogar no 4-3-3, que foi a opção aí mais escalada pela galera, até mesmo no Globoesporte.com no dia de hoje, tá, gente? Que seria aí uma meiuca com o Zé Gabriel, o Paulinho pela direita, o Praxedes pela esquerda, o Peck na direita, o Eric Marcos aberto na esquerda e o Payet fazendo um papel de falso 9. Seria também uma situação interessante. E por que não um Alex Teixeira aí no lugar do Payet? De repente o Payet entrando no segundo tempo seria uma outra opção. Outra opção também seria o Vasco jogar num 4-2-3-1, meus amigos, isso mesmo, né? Jogando aí com dois volantes mais fixos, sendo eles ali Zé Gabriel e Bruno Praxedes, dois jogadores ali na armação, na saída de bola, que no caso ali pelos lados, né? Gabriel Peck e Marlon Gomes, né? O Payet ali fazendo um papel de 9 ali perto da grande área ali e centralizado ali, né? O Paulinho, né, fazendo papel ali de 10, centralizado ali na entrada da área, e lá na frente de falso 9, flutuando pelo setor de ataque ali, o Dimitri Payet. Então essa seria aí
uns 4, 5 possíveis escalações aí, mais ou menos, que eu acredito que o Vasco deva vir amanhã. Tem outras opções também, mas vamos aguardar para ver o que o nosso treinador vai querer fazer diante a equipe do Cuiabá. Dito isso, tá, gente? É o seguinte, eu vou antecipar a notícia do basquete, que eu ia falar disso depois. Vou falar de uma vez, o Vascão viajou até Caxias do Sul, tá? Para enfrentar a equipe da casa, obviamente o próprio Caxias do Sul, e o nosso R10 Score, Vasco da Gama, venceu o Caxias do Sul pelo placar de 68-63. Diga-se de passagem que o primeiro tempo do jogo só deu Vasco, os dois primeiros quartos ali, melhor dizendo, só deu Vasco da Gama. Ali o Caxias tentou buscar a diferença no finzinho, mas o Vascão aí conseguiu aí sair vitorioso, né? Lá de Caxias, pelo NBB na noite de hoje. Meus parabéns ao elenco do Vasco da Gama do basquete. Já alcançaram aí nesses 4 jogos que começou aí essa temporada 3 vitórias e 1 derrota. Então, muito bom aproveitamento. Continue assim, né? Tô contigo, galera do NBB e do Vascão aí, R10 Score Vasco da Gama. Então, meus parabéns à galera do Vasco. É o seguinte, galera, agora sim, hein? Polêmicas à vista, tá, gente? É, isso mesmo, polêmicas à vista. As eleições do Vasco da Gama, tá, gente? Foram marcadas de maneira oficial no dia de hoje, para o dia 11 de novembro, tá? Já estava marcado, mas hoje foi oficializado. 11 de novembro, ela acontecerá na sede do Calabouço, tá, gente? Das 10 da manhã até as 10 da noite, isso mesmo, 12 horas de votação. Porém, todavia, entretanto, o pleito eleitoral desse ano no Vasco da Gama será de maneira híbrida. O que é isso, Álvaro Silva? Gente, votação híbrida é o seguinte, o sócio votante, ele pode votar tanto presencialmente, ele pode ir lá pessoalmente no calabouço para fazer a sua, no caso, realizar o seu voto, né, ao candidato que ele prefere para presidente do Vasco da Gama, ou pode ser feito de maneira aí à distância, né, online, tá, gente? Agora é o seguinte, diante dessa situação muito quente, pegou muita gente de surpresa, caiu como uma bomba, isso é verdade, não é clickbait, caiu como uma bomba mesmo, tá? Um sócio torcedor que não foi divulgado o nome dele, né, do Vasco da Gama, obviamente, pediu à justiça, tá? E o juiz determinou, ou seja, a justiça acatou, aceitou o pedido desse sócio torcedor do Vasco da Gama votante. O juiz determinou aí, gente, o seguinte, no caso, a perícia no sistema de votação das eleições. É o que eu estou falando para vocês. Como vai ter a opção de votar tanto presencialmente como à distância, que vai ser de maneira online, a justiça determinou que seja realizada uma perícia nesse sistema de votação do Vasco da Gama para definir se poderá acontecer eleição ou não. O juiz, gente, o juiz pediu aí que esse perito, né, esse perito, no caso da justiça, entregue aí a prova de conceito sobre o sistema híbrido no dia 8/11, 3 dias antes das eleições, tá, gente? Então, o perito da justiça que vai averiguar essa situação, esse sistema de votação do Vasco da Gama aí, né, vai ter que entregar a prova de conceito, tá, gente? No dia 8/11, 3 dias antes das eleições do Vasco da Gama. E o seguinte, o juiz da 36ª Vara Cível determinou, tá, gente? Determinou que o perito judicial deverá emitir esse laudo aí de conceito, tá? E além de emitir, como eu já falei, ele vai ter que estar de plantão, tá? De plantão durante toda a votação. Ou seja, as eleições do Vasco da Gama nem começaram e já está aí judicializada. É isso mesmo, gente. As eleições do Vasco já está aí sobre júdice, tá? Até o atual momento. O juiz autorizou aí que seja feita essa perícia, né, para analisar o sistema de votação das eleições do Vasco da Gama. Fato é que o juiz da 36ª Vara Cível determinou que esse perito judicial entregue, né, no caso, esse laudo até aí o laudo de conceito, né, até o dia 8 de novembro, e ele no dia 11 vai ter que estar aí durante todo o período de votação de plantão. Ou seja, muita bomba, muita coisa vai acontecer nas eleições do Vasco, pegando fogo nos bastidores aí a parte política. Agora já pegando o gancho, é o seguinte, hoje foram oficializadas as chapas, hoje era o dia limite para que fossem oficializadas as chapas, né, dos candidatos aí ao pleito eleitoral do Vasco da Gama. Fato é que, como eu já vinha falando já há muito tempo, somente 2 chapas aí, né, foram confirmadas para essas eleições, que é sempre Vasco, né, no caso,
o Pedrinho, que representa aí a Sempre Vasco, e a chapa Somamos, do nosso querido Luiz Roberto Levenciano. Então essas aí, né, foram aí as duas chapas que foram homologadas oficialmente no dia de hoje, e a disputa será então esse X1, né, mano a mano, Pedrinho e Luiz Roberto Levenciano. Já de antemão eu peço a você, torcedor, torcedora do Vasco, tem muita gente de putaria na internet falando mentirada aí, tá? Falando que Leven tem a ver com Bolsonaro, com Lula, que não sei o quê. Gente, vamos parar com essa palhaçada, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. Gente, eu vou falar aqui. Não tem nada a ver o cu com as calças. Não tem nada a ver essa putaria, essa palhaçada de querer ficar levando política nacional para a política do Vasco da Gama. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Ponto. Vamos acabar com essa palhaçada. Outra coisa. Já está mais do que na hora do torcedor vascaíno tomar vergonha na cara e acordar. O Pedrinho, que parecia ser aí um cara amoroso, que ama o Vasco e não sei o quê, a máscara começou a cair. Porque ele falou uns dias atrás, uns 15, 20 dias atrás, se não me engano, que não teria parceria com o Júlio Brandt. Não teria. E a informação que a gente obteve no dia de ontem é que o Júlio Brandt aí abandonou sua candidatura para se aliar juntamente ao Pedrinho. E outra informação que o nosso amigo Alexandre Laureano divulgou no dia de hoje lá no seu canal é o seguinte, de que o acordo que estaria rolando nos bastidores ali por baixo dos panos é que o Pedrinho teria prometido aí uma cadeira no conselho da SAF do Vasco da Gama. Uma cadeira, obviamente, ficaria para o próprio Pedrinho e a segunda cadeira seria para uma pessoa aí que seria, entre aspas, um laranja, né? Um representante do Júlio Brandt. Tá? E o próprio Pedrinho falou aí que não haveria aí barganha por cadeiras, né, na diretoria do Vasco. Então vamos abrir o olho, só não vê quem não quer ver. Nas eleições lá do Júlio Brandt, quando no golpe que o Júlio Brandt apoiou o golpe do Salgado, o Pedrinho fez campanha com os amarelinhos, tem foto dele, várias fotos dele se curando aí com a galera do Brandt. A chapa do Pedrinho é a Sempre Vasco, que era a chapa do Brandt, que o Brandt saiu da chapa pro Pedrinho vir candidato, depois o Brandt cancelou sua candidatura para apoiar o Pedrinho, ou seja, o Brandt só saiu da chapa porque o Brandt estava mais queimado do que carvão. Por isso que ele saiu da chapa pro Pedrinho entrar no lugar dele, fazendo de conta que seria um rival também nas eleições. Agora a máscara caiu, o Brandt já pulou, já culiou ali, já pulou pro lado do Pedrinho. Não tenho nada contra o Pedrinho. Sou muito fã dele quando ele jogava bola, muito fã dele como comentarista na Rede Globo. Agora, vamos abrir o olho, só não vê quem não quer ver, galera. Pelo amor de Deus, vamos abrir o olho. Aí ficam-se muito falando bobagem do Levenciano. Eu pergunto pra vocês, qual foi a cagada que o Levenciano fez no âmbito político do Vasco da Gama? A única coisa que aconteceu com o Levenciano na política aqui do Vasco, que ele foi roubado. Só isso. O Levenciano foi roubado, ele foi ali, ele ganhou as eleições de maneira limpa, às claras, né? Na ocasião a urna 7 sumiu, durante o dia a luz acabou, aconteceu aquele tumulto, depois apareceu a urna com um montão de voto ali pra galera do Salgado, a eleição foi judicializada, está sob júdice até hoje. Ou seja, o Levenciano vocês podem acusar ele do que vocês quiserem. Agora, de ser um mal político no Vasco da Gama, o que o Levenciano fez de ruim no Vasco da Gama? Muito pelo contrário, ele foi roubado quando ele tinha um projeto com carta de intenções, reforma de São Januário, para montar um time pica das galáxias para o Vasco da Gama. Na ocasião, o que aconteceu quando o Jorge Salgado entrou? O Vasco da Gama caiu para a Série B, o Vasco da Gama não conseguiu subir da Série B para a Série A, o Vasco da Gama subiu para a Série A agora, vendeu a SAF do seu futebol e estamos brigando mais uma vez para não cair. Então, pelo amor de Deus, só não vê quem não quer ver, tá? Aí, como já diz o nosso amigo Laureano também, o vascaíno do Cerrado, que eu apoio essa galera, eu apoio sim, tá? Cada um tem o Vasco que merece. Depois não adianta vocês ficarem aí na rede social dando ataque de calcinha, dando ataque de pelanca, de putaria, de palhaçada, um xingando o outro aí, se ofendendo, que é muito fácil também ser macho pra caramba na internet, xingando todo mundo, é muito fácil. Então vamos parar com essa palhaçada, porque vascaíno tem que apoiar vascaíno e vascaíno tem que ajudar vascaíno. Se você pensa diferente do outro, ok, deixa o outro pensar diferente, exponha as suas opiniões de maneira educada, mas vamos parar com essa palhaçada, com essa divisão dentro de São Januário, com essa divisão dentro do Vasco da Gama, querer trazer política nacional para dentro do nosso clube. Eu vou falar isso pela última vez, a gente precisa de união dentro do Vasco da Gama. Se o Vasco hoje está nessa merda em qual a gente vive, que o Vasco hoje infelizmente está atolado nessa merda, a gente nunca consegue sair, muito se deve também por conta dessa galera que fica trazendo o
caos, que são os famosos aí, como diz aí o próprio Zé Comé, os famosos cavaleiros do apocalipse. Só que está acontecendo no Vasco da Gama uma inversão de valores, tá? Muita gente que faz muita cagada lá no Vasco tá saindo como herói, e muita gente que tá tentando fazer o bem pro Vasco da Gama, tá tentando limpar toda a merda que tem lá dentro, está saindo como vilão de maneira aí totalmente covarde. Então, pelo amor de Deus, eu vou pedir para vocês pela última vez, prestem atenção, galera, só não vê quem não quer ver. Pesquisem na internet, assistam vídeos antigos de outros canais, pelo amor de... pesquisem a cronologia dos fatos, vocês vão entender do que o Álvaro Silva está falando. Eu sou apolítico, eu não apoio ninguém, não faço campanha para ninguém, não uso camisa de ninguém, não ganho um centavo de ninguém. Eu já falei aqui, eu quero que sente na cadeira de presidente do Vasco da Gama o que for melhor para o Vasco da Gama. Porém, todavia, entretanto, a gente sabe que nem sempre no Vasco da Gama o melhor ganha. Existe muita putaria, desculpa eu falar, né, nos bastidores políticos do Vasco. Então, assim, é hora da gente ficar ligado nisso aí, e a gente tem que se unir e apoiar o nosso time, tá, gente? Sobretudo, eu aqui já tô falando, tem uns dias, eu tô puto da vida, mas a gente tem que apoiar o nosso time, é o único time que a gente tem, é o único treinador que a gente tem até o fim da temporada. Agora, eu também peço a demissão imediata do senhor Paulo Brax. Eu não quero que o Paulo Brax compre mais nenhuma garrafa d'água para o Vasco da Gama, porque até nisso ele vai fazer coisa errada e vai comprar água suja de terra para dar para os nossos atletas beberem. Isso é só uma conjectura, tá, gente? Mas, ó, pelo amor de Deus, Paulo Brax, pega suas malas, ó, e vai embora para qualquer lugar, mas some de dentro do Vasco da Gama. Não só você, toda a patotinha do Júlio Brandt e do Salgado aí, companhia. Dito isso, né, já que eu desabafei, já dei meu papo, já falei que eu não fico em cima do muro aqui. Se você ficou chateado comigo, você tem todo o direito, só que eu falo que eu respeito todos vocês aí. O que eu trago pra vocês, gente, é pra abrir o olho de vocês. Eu já tô ficando de saco cheio. Eu tô com 31 anos de idade, eu só vejo fazerem palhaçada, patifaria, pilantragem com o nosso clube. E eu não aguento mais essa historinha do Vasco ficar a vida inteira, cai pra segunda divisão, sobe pra primeira divisão. Cai pra segunda divisão, sobe pra primeira divisão. Isso quando a gente não consegue subir, que foi a façanha, né, que o senhor excelentíssimo Jorge Salgado conseguiu fazer. A gente conseguiu cair e nem subir a gente conseguiu no ano seguinte. A gente ficou 2 anos na Série B. Então, pelo amor de Deus, gente, eu não aguento mais jogar segunda divisão, eu não aguento mais perder para Mulambo da Gávea, eu não aguento mais fazer conta matemática para não cair, eu não aguento mais deboche de ninguém na rua, nas redes sociais, eu não aguento mais essa putaria. Eu amo o Vasco pra caralho, eu quero um time pica pra ganhar a porra toda. Pronto, falei. Me desculpe, mas eu já tô de saco cheio do que estão fazendo com o nosso clube. Agora é o seguinte, gente. Dentro dessa situação, a merda aconteceu. Como assim, Álvaro Silva? Gente, deu merda, deu problema hoje, deu zica, deu ruim. Tá? Embora eu quero que se dane o Flamengo, o Urubu, o Mulambo, o Fedorento, eu quero que se lasque o Urubu da Gávea, o nosso maior rival, nós somos, né, eternos rivais. O Urubu hoje perdeu pro Santos. Perdeu pro Santos, isso mesmo. É interessante, né? O goleiro do Urubu aceitando chute de longe. Aí o goleiro do Atlético Paranaense frangou também lá no jogo do Corinthians. O Corinthians não jogando merda nenhuma. Frangou lá no jogo do Corinthians. O Corinthians ganhou também, né? Tá bem interessante esse Campeonato Brasileiro. Tá bem interessante. A CBF tá muito boa pra acabar. A verdade é essa. A CBF tá muito boa pra ser extinguida. Não do Brasil, mas da face da terra. Da face da terra, tá? Porque é o seguinte, gente. Olha só. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, tá? O Urubu perdeu pro Santos pelo placar de 2-1, jogando com 1 a menos aí a segunda etapa inteira, mas não me interessa, perdeu pro Santos, tá? Já daqui a pouco eu vou falar do jogo do Urubu também, que tem um negócio interessante que aconteceu lá. O Internacional empatou com o América Mineiro em 1-1, esse jogo não fedia e não cheirava pra gente. E o Curitiba perdeu aí pro Grêmio pelo placar de 2-1 e tem outros jogos aí em andamento. Até o momento que eu tô gravando que o Botafogo tá enfiando 3 no Palmeiras e o Galo também tá ganhando de 1-0 do Fortaleza, né? Mas quando quando esse vídeo for ao ar, já vai ter acabado esses 2 jogos, tá, gente? Só a título de informação. Agora é o seguinte, no jogo do Urubu, o palhaço Soteldo, né? Que eu não... Depois daquela palhaçada que ele fez com o Vasco, eu perdi um pouco do encanto que eu tinha por ele. Embora eu quisesse o Soteldo aqui no Vasco. O palhacinho Soteldo, né? Agora tô falando brincando assim, tá, gente? Agora não tô ofendendo o Soteldo, não. É mais a brincadeira, que hoje ele tirou onda com o Urubu, tá? Ele pegou a bola ali na lateral esquerda no segundo tempo, já tava 2-1 pro Santos em cima do Mulambo, né? O Soteldo pegou a bola, deu-lhe uma caneta no Bruno Henrique, eu adorei. Bruno Henrique, cadê seu patamar, hein, seu Zé Ruela? Né? Famoso Bruno Henrique do outro patamar. Enfim, o Soteldo deu-lhe uma caneta nele, ele puxou o Soteldo com a mão ali, o árbitro foi e deu amarelo pra ele. A torcida do Urubu começou a vaiar, o Bruno Henrique começou a bater boca com o juizão foi e deu vermelho pra ele.
né? Porque ele foi encostou peito com peito no peito do juiz, o juiz foi e expulsou ele. O que aconteceu? A torcida do Mulambo jogou um montão de garrafa d'água em campo, mas um montão. E uma delas acertou na lata, na cara do Bruno Henrique, gente, isso mesmo. Agora eu pergunto para vocês, o árbitro viu tudo, ele fez assim, ele se assustou na hora, ele viu tudo acontecendo, até respingou água nele, tá? O árbitro de campo viu tudo, as câmeras, o Brasil inteiro viu, tá? Agora eu quero saber, o Urubu vai ser punido por isso? Porque o Santos foi punido, o Vasco, só que o Santos foi punido, mas já conseguiu efeito suspensivo, né? Ele tá jogando na Vila Belmiro, né? O Vasco ficou mais de 3 meses com o São Januário fechado. O Urubu foi jogar em Cariacica outro dia no Espírito Santo, né? Quebraram tudo lá, invadiram as catracas, fizeram um tumulto só, não teve punição nenhuma. Aí agora a própria torcida jogou um montão de garrafa d'água, sendo que uma delas acertou o atleta. Não importa que é o atleta do próprio time, mas a torcida acertou um atleta. Eu quero saber agora o que é a CBFzinha, né? Que é C minúsculo, B minúsculo e F minúsculo. CBFzinha. Vai fazer aí com o Mulambo da Gávea em relação ao mando de campo. Eu quero ver o que eles vão fazer. Porque agora, no mínimo, era para eles pegarem aí 4, 5, 6 jogos de portões fechados depois desse tumulto. No mínimo, porque a própria torcida colocou a integridade física dos jogadores, dos atletas em campo em perigo, atirando objetos que um deles até acertou a face do Bruno Henrique. Então, eu quero ver o que essa CBF vai fazer em relação a isso. Diante dessa situação, a gente vai para a tabela do Campeonato Brasileiro. É o seguinte, o 11º colocado é o horroroso, é o horrível, é o péssimo time do Corinthians com 40 pontos. Vê se pode, gente. O Corinthians que não jogou bola nenhuma esse campeonato, somando 40 pontos, não jogando nada. O engraçado, os goleiros só frangam contra o Corinthians, né? É bem interessante essa situação, né? Os pênaltis ali são sempre a favor do Corinthians, nunca são contra, né? É bem curioso, né? Olha, parabéns, CBF, parabéns. 12º é o São Paulo com 39, o 13º é o Internacional também com 39, o Bahia é o 14º com 37 pontos, o Santos é o 15º com 37 pontos. Olha o tamanho do problema, gente. Olha o tamanho do problema. Quando eu falo que o buraco é mais embaixo, tem gente que acha que o Álvaro Silva está exagerando. O Cruzeiro, que ainda não jogou, tem 37 pontos, pode ir a 40 pontos para piorar ainda mais essa situação. O Goiás tem 32 e o Vasco, gente, tem 31. Hoje, gente, o Vasco está a 6 pontos do Santos Futebol Clube. 6 pontos. O Vasco agora tem mais do que obrigação de vencer do Cuiabá. Agora o Vasco tem a obrigação de golear o Cuiabá no dia de amanhã. É isso mesmo, gente. Não é exagero. O Vasco tem a obrigação de meter 3-4-0 amanhã no Cuiabá. Com todo respeito à equipe do Cuiabá, nada contra o Cuiabá. O Vasco tem essa obrigação. Por quê? Para ficar somente a 3 pontos de novo do Santos. Torcer para uma derrapada aí do Goiás, para a gente passar o Goiás na tabela, né? E tem que golear por quê? Por questão de saldo de gol. Porque pelo que eu tô vendo, esse Brasileirão vai ser definido ali, como sempre, nas últimas rodadas, faltando 1, 2 rodadas, que vai se definir quem cai e quem não cai. Então todo o critério é bem-vindo. Um gol vale muito, um gol que se faz ou um gol que se leva vale muito, pode contar a favor ou contra, né? Um cartão vermelho pode contar a favor ou contra, né? Um pontinho também pode contar a favor ou contra. Então o Vasco se vê aí com a obrigatoriedade de entrar em campo amanhã com essa pressão aí, mais do que pressão, né? Com a corda no pescoço aí diante o Cuiabá para vencer essa partida, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. A bomba das eleições do Vasco da Gama só vai disputar o Levenciano e o Pedrinho, só que as eleições já estão sobre análise judicial aí, sobre a questão dela ser híbrida, né? Vão analisar, o perito judicial vai analisar essa situação, vai entregar o laudo até o dia 8, 3 dias antes das eleições, e o perito vai ficar de plantão durante toda a votação do Vasco da Gama. O nosso basquete venceu hoje, o Vasco da Gama venceu o Caxias hoje por 68-63 lá em Caxias do Sul. A Sérgio devolveu a gestão aí das cabines de TV e de rádio para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama está fazendo homenagem ao Novembro Azul aí nas suas redes sociais, no caso em apoio ao combate ao câncer de próstata. A Liga Forte Futebol vai efetuar pagamento aí para os clubes que fazem parte da Liga. O Vasco é um desses clubes. Vamos aguardar os próximos dias para a gente entender melhor como vai funcionar esses valores. Tá? E a questão aí envolvendo aí Cuiabá e Vasco da Gama, Paulo Henrique deverá provavelmente aí ser titular, né? E o nosso treinador Ramon Dias tem um dilema de como ele coloca o time postado em campo para enfrentar a equipe do Cuiabá nas próximas horas aí, que agora já é quase meia-noite, né? Para enfrentar aí esse jogão aí, né? Essa final de campeonato. Me desculpe, eu peço a vocês me perdoem, tá? Por alguns palavrões que eu falei aqui, já é mais de 10 horas da noite.
peço desculpa para vocês, só que é o seguinte, eu criei esse canal por isso, porque eu tô cansado de ver, de ligar na mídia convencional e escutar sempre mais do mesmo, sempre o mesmo mimimi, a mesma palhaçada de sempre e todo mundo sempre ferrando com o Vasco da Gama. Por isso que eu criei esse canal aqui, para eu poder falar o que eu penso, para eu falar o que eu quero, para eu transmitir para vocês, vascaínos e vascaínas, o que estão fazendo com o nosso clube, que é muito errado. E eu já tô de saco cheio dessa situação. Eu e você merecemos um Vasco top, merecemos um Vasco gigante, que é o Vasco que a gente conhece, não o que estão fazendo com o nosso clube. Fica aqui o meu desabafo e é isso. Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!